A paz do Senhor Jesus, igreja. Como é bom chegar a este lugar, aqui poder adorar ao nosso Deus, todos, em família, um só corpo. Deus continue abençoando esta casa, fazendo prosperar a cada um dos meus irmãos abundantemente. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Odilton, pastora Josiane. Obrigada pelo carinho sempre, pela generosidade com que nos acolhe, e que o Senhor continue fazendo prosperar a obra de suas mãos. Também a todos os pastores que estão aqui, Deus abençoe a cada líder. Nós estamos felizes e gratos a Deus por esta noite. Temos certeza que o nosso Deus, Ele não vai trabalhar, Ele já está operando favoravelmente ao seu povo esta noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos com você, para a nossa edificação, direcionamento, fortalecimento, em nome de Jesus. Como já foi apresentado, eu estou aqui com meu esposo, diácono Flávio, conhecido no Brasil e no mundo como meu escuro tom número 4. Cada um tem um tom, de vez em quando ele acha aí tom 5, tom 6, que é o máximo, uma pessoa, um químico falou comigo que o máximo, irmã, é 6. No outro dia estava o Flávio sentado com outros tons, parecia uma paleta de cores assim, um do lado do outro. Meu amor? Deus abençoe. E esse casal abençoado que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. E eu fiz um pedido à pastora Josiane, se eu poderia trazê-los, porque eles são recém-chegados no Rio de Janeiro, É o Flávio que está dando toda instrução do carioquês para os mineiros. Imagine a situação. É o Flávio que está explicando para eles como funciona o Rio de Janeiro, Que eles ainda estão lá. Qual é o nome da cidade? Vocês vieram? Eles vieram de Governador Valadares. Então os irmãos ainda, estão no ritmo de governador. Aí o Flávio fica lá instruindo os irmãos a respeito do Rio de Janeiro, Liga para o Universino: acorda, Universino, você está no Rio de Janeiro, meu filho, E eles estão aqui. Eu pedi a autorização da pastora Josiane, porque eles deixaram tudo lá para seguir uma direção de Deus aqui no Rio. E aqui eles estão recomeçando. E aí, por onde eu tenho passado, que eu posso levá-los, eu estou apresentando eles. A Aniela é uma confeiteira de mão cheia, Aniela? Um negócio poderoso. Eu já estou até não querendo muita ligação com ela não, que eu estou vendo que isso não vai dar certo, irmão. Até o final do ano, pelo menos uns 5 quilos já está me ameaçando de longe. E eu falei, meu Deus, não tem como. E eles trabalham com material, eles trabalham com brownie, Trabalham com brownie. Então lá no final, em algum lugar, vai estar o brownie aí dos nossos amigos. E quando você comprar aquele brownie, você vai estar abençoando esse tempo de recomeço deles aqui no Rio de Janeiro. Tá bom? Graças a Deus, eu tenho passado em muitos lugares e os irmãos têm abençoado demais. E ficam 3 crianças em casa, pastor Eudilde. E essas 3 crianças deles que ficam em casa são crianças crentes. Ficam orando, esperando a notícia que deu tudo certo aqui. As crianças ficam orando mesmo. Sabe, quando eles vão mandando a notícia, deu tudo certo, as crianças celebram, glorificam ao Senhor. Filho de crente, mas crianças crentes, tá bom? Então vai estar em algum lugar. Fica tranquilo que cada mordida que tu dá é um demônio que cai, tá bom? Deus abençoe. Vai estar aqui do lado, Vai estar aqui do lado, pode ficar à vontade. A palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, eu quero ler alguns versículos com você. Leia comigo a partir do versículo 5, onde o texto diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel.
Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. 11, versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Versículo 24. Passando esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Ainda no capítulo 1, versículo 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um menino. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Que o amado Espírito Santo permaneça conosco esta noite, glorificando apenas o seu nome. Eu não sei quantos aqui sabem o significado do nome Zacarias, mas deixa eu resgatar a sua memória. Zacarias significa aquele que é lembrado por Deus, ou aquele que Deus lembra. Então, você vai dizer para 2 irmãos o tema dessa mensagem essa noite. Você vai dizer assim: parece esquecido, mas Jeová lembra. Parece esquecido, mas Jeová lembra. Estamos diante da escrita de Lucas, detalhadamente ao seu amigo Teófilo. Quando ele começa a escrever dentro de uma estrutura grega, ele não começa como Mateus, trazendo à memória a genealogia até que chegue aos tempos de Jesus. Mas Lucas escreve falando do precursor, de como o precursor, o profetizado, aquele que prepararia o caminho para o Salvador, como, aleluia, aconteceu o seu nascimento. E é interessante que ele começa escrevendo e falando dos pais de João Batista, Zacarias e Isabel. Ele deixa bem claro, num pensamento grego, que é contrário ao pensamento judaico, ele então começa a escrever que havia no tempo de Herodes um casal sacerdotal. Ele tem uma maneira de falar deste casal, não pontuando as limitações do casal primeiro, mas declarando que eles eram retos, justos e íntegros diante de Deus. E quando ele faz essa declaração de um caminho, de um testemunho que esse casal tinha,
em glorificação ao nome do Senhor. Um estilo de vida que exaltava o nome do Deus Todo-Poderoso. Ele vem declarando, é como se Lucas dissesse assim: eram justos, retos, íntegros, mas isso não impediu que houvesse uma lacuna na história de vida deles, porque eles eram avançados em idade e Isabel não havia gerado. Ele continua descrevendo, depois de dizer que apesar de uma vida íntegra, reta, de uma vida pautada nos princípios de Deus, que esse casal não tinha vivido a bênção, a expressão da bênção. A bênção, uma das expressões máximas de bênção para um judeu, que era ver um filho nascido dentro de casa e principalmente menino, que pudesse levar a história do pai e o sacerdócio do pai adiante. Logo depois, Lucas descreve que esse pai, ele continua servindo ao Senhor no templo, e em um desses dias de serviço no templo, o céu se move e a promessa é feita a Zacarias. A promessa é feita que a oração dele foi ouvida. E Isabel, a mulher estéril, já avançada em idade, daria luz a um filho e entrega até o nome desse filho. Eu paro por aqui nesta introdução, porque a vida deste casal tem alguns direcionamentos importantes, aleluia, que vão acrescentar a nossa vida cristã. O primeiro ponto que eu quero compartilhar nessa mensagem é justamente quando Lucas diz que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. O primeiro ponto é lembrar que a nossa fé, que a nossa fidelidade em Deus, o nosso compromisso com Deus, ele não nos blinda de adversidades da vida. O fato de eu andar corretamente diante do Senhor não me blinda de desafios, não me blinda de lacunas, de situações em que a nossa força e a nossa capacidade, ela não pode resolver. A nossa fidelidade com Deus não nos blinda de adversidades. E é muito interessante, porque o servo de Deus, ele experimenta tempos de adversidade de maneira diferente do incrédulo. O incrédulo se desespera. O incrédulo, ele fica buscando meios, ainda que meios ilegais, para tentar resolver as questões mal resolvidas da vida. O incrédulo, muitas vezes, ele abre mão da própria vida, ele busca a morte, ele busca o suicídio, ele busca os caminhos escusos. Mas há um povo que confia no Deus que serve. Há um povo que a adversidade talvez preocupe ou aleluia, mas não interfere na fé desse povo. O que eu vim esta noite compartilhar com você, fique tranquilo, as adversidades na vida do crente não estão nivelando a sua fidelidade, mas estão provando o quanto este crente, o quanto este servo é fiel diante, ou aleluia, de Deus. A nossa perspectiva diante da adversidade é diferente. A prova disso é a declaração, aleluia, de Jó, no capítulo 19, versículo 25 do seu livro. Quando em meio ao caos, ele vai dar uma declaração. A essa altura, ele já não soube responder a muitos questionamentos
muitos dos amigos que estão diante dele em tempo de adversidade. Talvez alguém pergunte, declare, responda, ou aleluia, o porquê tu está passando isso, o porquê tu está vivendo esse tempo. Declara o teu pecado, o teu tropeço. Aí eu vejo Jó respondendo: tem coisa que eu não sei responder, tem coisas que eu não sei declarar, tem coisas que eu não sei o porquê, mas no meio do caos ele declara: mas uma coisa eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. É muito interessante ver o escritor dos Salmos, ver Davi escrevendo no Salmo 23, versículo 4. Davi deixa bem claro que tem um pastor, aleluia, e esse pastor o conduz a águas tranquilas, mas ainda, ele está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei quem está comigo. A nossa perspectiva é outra. Pode adorar, pode celebrar, pode arrancar um glória no meio da adversidade, porque tu não está sozinho, o fiel é contigo. Esse casal me ensina que mesmo o fiel pode experimentar adversidades na vida, não está blindado, mas esse casal também, aleluia, me ensina que a caminhada do fiel não está fundamentada no que Deus pode fazer, mas em quem Deus é. Porque a história, aleluia, me conta que o sacerdócio começava aos 30 anos e agora eles já são avançados de idade. E quando o anjo desce, encontra Zacarias aonde? No templo. Encontra Zacarias adorando, encontra Zacarias servindo. Isso significa que algumas vezes ele vai a Jerusalém na sua turma para poder servir e com certeza ora, com certeza pede o milagre, com certeza espera que naquele dia, naquele culto seja abençoado. Nada acontece, ele volta para casa e nada acontece. Só que o compromisso de Zacarias com Deus estava acima da bênção que ele esperava. Olha o que Deus está nos dizendo esta noite, que o que deve nos mover em direção ao nosso Deus não é a bênção que eu espero, mas é a grandeza do Deus que eu sirvo, é a grandeza do Deus que eu reconheço. E fala a verdade, ele é maior do que qualquer milagre, ele é maior do que qualquer porta, ele é maior do que qualquer bênção, ele é maior do que qualquer expectativa. É por isso que o mundo fica confuso, porque lá vai ele, a porta está fechada, ele está dando glória, a porta está fechada, ele está dando aleluia, o marido ainda não foi salvo e ela está servindo e dando glória, o filho está em dificuldade e ele está caminhando. O mundo não entende que nunca foi pelo que ele oferece, é por quem ele é, e quem ele é sacia a nossa alma e nos fortalece independente de milagre. Ele nos ensina, pode aplaudir ao Senhor. Eles nos ensinam que eu não caminho pela benção, eu caminho por quem Ele é. Ainda que Ele não abra a porta, Ele é Deus. Eu gosto daquele hino: se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Aleluia, independente das circunstâncias. Se a
porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Porque eu não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro por quem Ele é. Tu pode declarar isso, erguer a tua mão e declarar: eu o adoro por quem Ele é. Declare aí: tu és maior do que a bênção, tu és maior do que o milagre, tu é mais importante que a porta, tu é mais importante que a resposta. É por isso que eu continuo caminhando, eu continuo perseverando, eu continuo, oh aleluia, de pé na tua presença, porque tu me és suficiente, ó Deus. Ele é maior, Ele é tão grande que certa feita Davi orou, pediu, clamou: Deus, deixa o menino não morra, o menino viva, eu me arrependo do pecado, deixa o menino. Só que o Senhor resolveu colher o menino, e agora ficam preocupados com Davi. Vai entrar em desespero, vai entrar em colapso. Olha, se já estava mal enquanto o menino estava vivo, imagine agora, depois do menino morto. Sabe o que Davi faz? Se banha, se limpa, se perfuma e vai para a presença de Deus adorar. Ele dá uma lição para a nação: Deus é maior do que eu quero, Deus é maior do que o que eu espero, Deus é maior do que o que eu desejo. Ele continua sendo Deus. O terceiro ponto importante dessa mensagem é que aquele casal estava no culto. Foi naquele culto servindo que enquanto, oh aleluia, quando a sorte cai sobre Zacarias, a gente não tem tempo para detalhar como isso acontecia, e ele vai queimar incenso no altar, o anjo desce para trazer a resposta. Por favor, segure a mão do teu irmão, se não for te incomodar. Diga para ele assim: um culto pode mudar a vida de uma pessoa. Diga para ele: um culto pode mudar a vida de uma pessoa. Diga para ele: quem não sabe é hoje. Quem pode te garantir que não seja esse? Ele estava no culto, ele não estava no shopping, ele não estava na festa. Onde é que ele estava? Ele estava no culto, e foi adorando ao Senhor, e foi servindo ao Senhor, e foi buscando ao Senhor, que o anjo desse. Interessante, ele já nem falava mais de filho, ele já nem tocava no assunto, mas eu conheço um Deus que oração de crente para ele não tem prazo de validade. Eu estou dizendo que pode ser essa noite que Deus vai abrir o arquivo e vai dizer: o que tu pensou que eu não me interessei em fazer, o que tu achou que eu não me interessei em mover, o que tu achou que eu não me interessei em entrar, é hoje, é agora, é nesse culto. Oh aleluia, eu vim ministrar uma palavra esta noite. Tem coisa que parece esquecido, tem profecia de 1900 e bolinha, e quem sabe tu achou essa profecia ficou no passado, Deus não vai cumprir. Deixa eu te dar uma palavra: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tendo dito não faria, ou tendo prometido não cumpria? Assim como desce a chuva, ou aleluia, neve, e rega a terra, e dá semente ao semeador, e dá pão ao que come, assim será toda palavra que sair da minha boca. Ela não vai voltar, ou aleluia, para mim vazia, sem antes prosperar no resultado pelo qual foi liberado. O que é que tu
vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque é o velo, é o velo, é o velo, é o velo, é o velo sobre a minha palavra para cumprir isso. Eu estou vendo um moço lá atrás de pé recebendo. Eu estou vendo uma outra mulher de pé recebendo. É gente que tem promessa antiga. Ele hoje abre o livro. Ele hoje abre o livro. Ele hoje abre o livro. Se prepare, essa semana ainda você pode ser surpreendido por uma resposta que parece que Deus naquele momento não se interessou. Ele lembrou. E na Bíblia dizer que Deus se lembra não tem nada a ver com homem que esquece. Quando eu digo que Jeová se lembra, é que Ele levanta para poder operar. Pega a mão do teu irmão, pega a mão, eu já vou acabar. Diga para ele: tem oração sendo lembrada essa noite. Tem sacrifício sendo lembrado esta noite. Tem semente no altar sendo lembrada essa noite. Calablassomene, calassomene fácia. Quem é que pode adorar? 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 Deus está trazendo coisas. Calablassomene faio. Oh, aleluia. Deus está trazendo a recordação de pedido feito. Vai ter surpresa. Você crê nessa palavra? Sacode 2, 3 e diga para ele: tem oração sendo lembrada essa noite. Tem oração sendo lembrada essa noite. Tem oração sendo lembrada essa noite. Sabe aquele negócio que tu não toca mais porque parece que Deus não quis? Sabe aquele negócio que tu não fala mais porque tu acha que Deus não aceitou? Tem oração sendo lembrada por Deus esta noite. Pastor Dilton, eu quero continuar, mas Deus está dizendo: eu vou fazer. Eu vou salvar quem eu disse que salvaria. Eu vou mudar o que eu disse que mudaria. Eu vou entrar onde eu disse que entraria. E não olhe para a terra, olhe para a minha palavra, olhe para a minha promessa, porque eu sou fiel. Oh, aleluia. E olha o que Deus vai fazer. E lembrou-se Deus de Zacarias, quando no tempo da impossibilidade, já estava velho, avançado em dias. Velho não, né? Vamos tirar essa palavra. Avançado em dias. E foi nesse tempo. Por isso o conflito na mente, a incredulidade no coração, porque não havia mais possibilidade natural nenhuma de que ele e Isabel pudessem ainda gerar um filho. Só que o anjo desce e diz: olha, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Daquele culto não, daquele outro culto lá de trás. Daquele dia, daquela noite, não, daquele lá atrás. Por isso o conflito. Mas Deus, quando quer fazer, não há impossibilidade na terra. Eu quero liberar essa palavra pelo Espírito, eu vou liberar. Deus vai renovar os teus ossos. Deus vai renovar os teus nervos. Deus vai restaurar os teus órgãos. Porque tu tem uma palavra de Deus e tu vai assistir isso acontecendo de pé, para a glória de Deus.
Deus entrou na impossibilidade daquele casal que era física, era biológica. E eu quero liberar esta noite que Deus te acrescenta vida, que Deus te dá saúde, que Deus restaura a tua força, para que tu viva o cumprimento da palavra que